Olá, meu queridos amado irmão querido, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos começar hoje falando mais um pouquinho da palavra do Senhor Jesus Cristo. É muito maravilhoso, muito gostoso a gente falar da palavra dele, pois ele é poderoso para nos ajudar e nos abençoar. Quero parabenizar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Hoje, sexta-feira, 25, né? 26 de março de 2025, mais um ano que nós estamos já no terceiro mês do ano e temos que glorificar a Deus, porque Deus é Deus e não há outro sobre Ele. Ele é soberano e Ele é eterno. Então, neste momento, nós vamos falar agora meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Louvado seja Deus, que se encontra aqui. Antes, eu quero pedir a vocês que você pegue uma caneta para você anotar alguns versículos de referência do nosso estudo, que nós vamos fazer agora. Todos os dias eu quero fazer um estudo junto com você, todos meus queridos amados irmãos, para que nós possamos cada vez mais se aperfeiçoar cada vez mais. Agradecendo a Ele por minha vida e a vida de todos vocês que estão aí, aqueles que estão à distância, para que nós possamos continuar sempre falando da palavra dele. Que isso é para a nossa edificação, para a nossa vida espiritual. Nós tem que estar em comunhão com o Senhor, já que nós estamos impedidos de glorificar na igreja, nós glorificamos através das redes sociais e não paramos nessa jornada. A lei do homem, ele impede que nós venhamos glorificar o nome do Senhor, mas nós estamos aqui para glorificar da mesma forma, conforme o Senhor nos manda, que em tudo nós temos que dar graça através do nosso esforço, do nosso querer, da nosso coração. Mesmo tendo muita gente passando por dificuldade, tribulações, passando por fome, nós temos que se reunir, se ajuntar para falar com eles, para que Ele possa nos dar o nosso sustento, o nosso pão de cada dia, porque Ele é grandioso e misericordioso. Louvado seja Deus. Então, a partir de agora, nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor, porque Ele é santo, santo dos santos. E eu quero ler um texto para você. Quero que você pegue uma caneta para você, depois você meditar nos versículos que eu vou citar aqui. Eu estou aqui com duas Bíblias, para que nós possamos ver, porque não há diferença entre uma e outra. Pois muito bem, mas primeiramente eu quero pedir a você, amados irmão querido, quero parabenizar a nossa querida missionária Siricleia, o nosso irmão querido, presbítero José Silva, levita da casa do Senhor, com seus louvores maravilhosos. Também o nosso saudoso, que partiu para a glória. Ele partiu para a glória. Eles fizeram muito trabalho evangelístico, programa de rádio junto, e o Senhor nos recolheu. Mas ele foi recolhido, mas foi recolhido na bênção. Deus esteja no controle de tudo. Então, eu sinto a falta muito dele, porque constantemente a gente estava junto, conversando, enfim, lá no Rio de Janeiro. Aí por alguns dias nós se distanciamos, mas não se distanciamos um do outro, mas sim, porque eu vim morar em outra cidade, no interior aqui do Pernambuco.
e ele continua no Rio de Janeiro, na sua caminhada e na sua jornada. Que Deus abençoe a ele. Também quero mandar a paz do Senhor também para nossa irmã, a esposa do nosso irmão José Silva, nossa irmã Tereza, nosso irmão Claudionor, nosso irmão Claudionor, um abraço de coração, na paz do Senhor Jesus Cristo para o irmão e toda a sua família, sabendo que todos nós passamos por dificuldade, tempestade, mas continuamos firmes na presença do Senhor. Então eu gostaria que você pegasse agora uma caneta e que nós vamos ler o texto aqui, escrito, que é uma das cartas do apóstolo Paulo aos Coríntios, que ele aqui, na sua jornada, plantou a semente, e essa semente ela vai germinar, ela germinou e continua germinando até hoje através de mim e de você. Então, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, continue sempre meditando no Evangelho da Graça de Cristo, que é um livro que foi escrito por muitos anos, e muitas coisas continuam, não mudou nada, porque a palavra de Deus ela não muda e continua sempre a mesma. Agora, nós precisamos de entender, interpretar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Muito bem? Porque hoje nós vamos meditar em 1 Coríntios, no capítulo 3. No capítulo 3 de 1 Coríntios, nós vamos meditar. Porque um texto que me chamou a atenção, nesse texto, que ele nos diz, acompanhe comigo, para que nós possamos ler. Também quero mandar um abraço também para o nosso irmão Severino Mariano e sua esposa. Quero mandar uma paz do Senhor também para o nosso irmão Roberto Carneiro, para o pastor José Valério, pastor José Alberto, todos vocês aí na cidade do Rio de Janeiro, aí de Nova Iguaçu, aqueles companheiros de batalha, de obra, todas as noites a gente saía para cultuar o nome do Senhor. E não é da mesma forma, continuaremos da mesma forma, fazendo a mesma coisa. Então eu estou aqui fazendo esse vídeo para que nós possamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Agora eu quero pedir a vocês de coração mesmo, que você compartilhe esse vídeo, compartilhe mesmo com quem é evangélico, com quem não é, você compartilha esse vídeo e deixa o seu joinha e se inscreva no canal para que o canal cada vez melhore, para que nós possamos se aperfeiçoar cada vez mais no canal, para que estas palavras cheguem a todos os lugares, pela misericórdia de Deus. Nós estamos aqui fazendo tudo quanto é esforço nós estamos fazendo para que o Evangelho de Cristo não pare, continue, seja o Evangelho da graça e restaurando os que estão enfermos, mas enfermo carnal, isso que eu referi, e também os enfermos que estão enfermos carnal, hospitalizado, e aqueles que estão enfermos, mas carnal, que não dão importância à palavra do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Então vamos ler o texto sagrado. Então você pega uma caneta e para que eu vou citar na nossa leitura aqui alguns versículos e você depois vai meditar para que o vídeo não fique muito longo e não seja cansativo para você, para todos vocês, meus amados. Quero mandar também um abraço para o nosso irmão pastor Pedro Paulo, pastor João Batista, os levitas da casa do Senhor, com seus hinos maravilhosos. Que Deus abençoe todos vocês e toda a sua família. Nós vamos meditar aqui em 1 Coríntios, no capítulo 3, verso 6 em diante. Mas todos os irmãos ficam com a caneta para anotar depois alguns versículos que eu vou citar aqui, tá certo? E não esqueça de compartilhar com os irmãos, com as irmãs. Mais uma vez eu estou falando, estou pedindo compartilhar
e deixar seu joinha. E não se esquecer de se inscrever no canal. Quanto mais você se inscrever, mais o canal vai ficar mais aperfeiçoado para nós ouvir a palavra do Senhor. E você também dá a sua sugestão, você também dá a sua opinião, você falar também, ter a oportunidade também de você trazer uma mensagem aqui no canal, tá certo? Deus abençoe todos vocês e vamos à leitura, que se encontra em 1 Coríntios capítulo 3, verso 6 em diante. Olha só que coisa linda, maravilhosa, que diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o conhecimento. Pelo que nem o que planta e o que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Ora, o que planta é o que rega, são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Amém? Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavradores de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas seja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, o qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedra preciosa, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte, permanecer, esse será galardão. Se a obra de alguém se queima, sofrerá destetrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Entendeu? Muito bem. Nós, meus queridos amados, nós estamos aqui para plantar e plantar. E outro está para regar e regar. Eu estou aqui para regar. Eu estou aqui para regar, porque a planta, a gente faz uma planta, e deixa lá. Mas tem que ter alguém para que venha regar essa planta, para que ela venha criar raiz, e ela vai crescer, florescer e dar um bom fruto. Mas precisa de uma pessoa para ficar regando. Tem um que planta e tem o que rega. Então veja bem, aqui, nesse texto aqui, eu li aqui na tradução da Bíblia aqui, e eu vou repetir a mesma palavra em outra Bíblia. Os irmãos vão concordar que é a mesma coisa, que não há diferença. Pode fazer várias Bíblias, como for, mas o conteúdo é o mesmo. Pois bem, quando ele diz assim, do mesmo conteúdo da nossa leitura, porque a palavra de Deus, ela se cumpre e ela é pura e verdadeira, porque Deus é maior, Ele é soberano. Soberano. Por quê? Eu estou falando isso? Porque é a obra do Senhor. Olha o que diz aqui, no nosso texto aqui. Louvado seja Deus. Quanto, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andai segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Apolo? Ele faz uma pergunta. E quem é Paulo? Servo por meio de quem creste. E isto conforme o Senhor conheceu
a cada um. Aí ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos, desculpe aí, cooperadores de Deus. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Então, você é edifício de Deus e lavoura de Deus, sois vós, como diz aqui. Porque aqui um texto que fala, porque houve uma dissensão demonstrada, uma dissensão que demonstra a falta de espiritualidade. Falta conhecimento pelas palavras. Porque quando está andando dois juntos, que o Senhor Jesus Cristo fala que tem que andar sempre dois juntos. Mas se um tem um bom conhecimento, ele vai passando um pelo outro. E às vezes por causa de um ter um conhecimento e o outro não ter, mas ele tem um conhecimento, ele tem um dom que Deus lhe deu, e o outro tem o dom que Deus deu a cada um. Deus deu o dom para cada um segundo a sua capacidade, segundo o que você pode fazer, segundo a carga que você pode levar. Ele não vai dar a carga mais do que você não pode levar. Eu quero que você preste bem atenção e fique com a caneta na mão, porque nós vamos citar daqui a pouquinho alguns versículos para que você possa acompanhar a referência bíblica desse texto citado pelo apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 8 em diante. Porque nós somos planta e lavoura de Cristo. Se nós plantamos e regamos, porque nós somos de Cristo, mas Deus é que dá o crescimento. Não adianta você pregar, falar, mas só se expressando, sem ter o pensamento ligado ao Senhor, sem ter seu coração firme com o Senhor. Porque se você não for assim, for simplesmente por aparência, Deus não gosta de aparência. Deus gosta que você seja humilde e fazendo a obra necessária que eles têm nos ensinado, nos deixado para mim e para você. Meus queridos, minhas queridas, pense numa coisa. Aqui nós estamos falando de Paulo e Apolo, duas pessoas, dois homens, pelo qual estavam andando junto e fazendo um trabalho. Paulo chegava para plantar uma semente, junto com ele. Paulo, seu professor, porque ele tinha o conhecimento de Deus, a visão de Deus, inspirado por ele, conforme Deus mesmo falou com ele, que ele teria que fazer uma grande obra. E essa obra ele levou até o fim, até o dia da sua morte. E assim somos eu e você, até o dia do nosso chamado, enquanto a gente estiver aqui na terra. Então nós temos que plantar, regar. Ou seja, plantar o quê? O Evangelho de Cristo para todas as pessoas. Regar o quê? Aquelas ovelhas que aceitou a palavra, e você tem que cultivá-la para que ela não venha se desertar do rebanho do Senhor, porque nós somos as ovelhas de Cristo. Não tem diferença, pastor, evangelista, missionário, enfim, presbítero. Deus é um só e nós somos um só, não tem diferença um para o outro. Ah, porque você veste uma roupa boa, você é diferente. Não. Ah, porque eu me visto humildemente só do que eu tenho. Uma roupa simples, um sapato furado, não tenho uma moeda no bolso para me pagar uma passagem para ir para a igreja.
vou caminhando, mas vou glorificando a Deus. Vou glorificando a Deus, pedindo a Ele força e misericórdia, porque Ele é bondoso, misericordioso, do mesmo jeito que Ele é com você, de bem material, Ele também é comigo, na minha simplicidade, na minha humildade. Porque Deus não quer, Deus não é ganancioso, Deus não é ganancioso, Ele é misericordioso. Ele não quer rigor nem prata daqui da terra, Ele quer a alma purificada ao Senhor. Ele quer que vocês tenham uma intimidade diretamente com Ele, para que Ele possa, que nós somos, através dele, nós somos mensageiro. Nós temos que ter essa intimidade com Ele, na palavra, no evangelismo, nas orações, nas coisas fáceis, nas coisas difíceis. Nós temos que estar com Ele, porque através da humildade nós alcançaremos um objetivo, que é a vitória. A vitória, qual é a nossa vitória que nós esperamos aqui na face dessa terra? Qual é a vitória que nós esperamos aqui na face dessa terra? É a nossa alma para o Senhor Jesus Cristo. A nossa carne aqui não vale nada. O que vale é a nossa alma para Cristo, viver no paraíso, porque Ele preparou lugar para todo aquele que planta a semente, pelo qual Ele nos deu essa semente para que nós venhamos plantar, que é a palavra dEle. Então eu quero que você ouça com bastante atenção, porque não adianta eu chegar no lugar, trazer uma palavra, mas que essa palavra vem do fundo do meu coração, que eu recebi de Deus, e vem outra pessoa, venha trazer uma palavra e começa a se engrandecer e falar que ele é o maior, que ele sabe mais do que o outro, que ele sabe mais do que fulano, do que Betano. Não, Deus não se agrada dessas coisas. Ele se agrada daquela semente, humildemente, que você plantou e continua regando. Se você planta, mas se você não tiver outra pessoa para ficar regando, você mesmo você planta e você mesmo tem que regar a palavra. Nós plantamos e regamos para que essa palavra venha crescer e dar fruto. Através dos frutos que a palavra dá, Deus nos está lhe observando e lhe dando um galardão ao qual você merece. Por quê? Deus está no trono do Pai, e o Espírito Santo está comigo e com você, andando junto em todos os lugares, por onde nós andamos, por onde nós caminhamos, por onde nosso trabalho, nos transportes. Às vezes a gente passa por lugar difícil, lugar perigoso, sendo sujeito a tudo. Mas Deus sempre dá um livramento. Ele sempre dá um livramento. Eu quero dizer para os irmãos que no próximo vídeo eu vou dar um testemunho. Alguns irmãos já sabem, alguns irmãos queridos já sabem. Esse testemunho que eu vou dar, porque a gente passa por dificuldade. Eu faço uma pergunta para você. Você já foi envergonhado dentro da igreja? Você já foi? Você já passou dificuldade? Alguém já chegou a querer passar você para trás dentro da igreja? Eu vou dar um testemunho do que aconteceu comigo e você vai ficar surpreso do que aconteceu. Mas isso aí vai ser no próximo vídeo, quando a gente fizer. Pois bem, eu vou dar alguma referência do nosso texto aqui, porque quando ele diz o nosso texto sagrado, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, viu? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, eu e você e eu, plantando e regando. Eu planto, você rega. Você planta, eu rego. E assim sucessivamente, para a palavra de Deus crescer e o nome do Senhor Jesus Cristo ser glorificado por mim e por você.
por nome do Senhor Jesus Cristo, ele ser o maior em todos os lugares, em todos os confins da terra, através de uma pequena semente. De uma pequena semente que você plantar, ela vai regar. Às vezes você pode plantar, fazer várias plantações, mas essa plantação que eu estou me referindo é evangelização, pregar a palavra para as pessoas. Muitos vai dar crédito. É uma semente que você está plantando. Outros não dão. Você chega no lugar, faz o evangelismo. Alguns vamos fazer uma exposição. Você chega em algum lugar, prega a palavra de Deus. Tem ali centenas ouvindo, mas veio um só que ouvir a palavra e receber esta palavra, esta semente, Deus se agradará e há uma festa do céu com os anjos perante o trono do Todo-Poderoso. Porque através de pelo menos uma semente que você plantou e ela germinar, Deus glorifica. Deus, ele recebe com amor e bondade. Porque ele é amor, ele é bondoso, é misericordioso e vai lhe dar o perdão. Ele não vai olhar o seu passado. Ele vai dizer para você: dos seus pecados não me lembrarei mais. A partir de agora, você será uma nova criatura. Você será uma nova criatura, um escolhido meu. Mas para ele você tem que continuar crescendo, 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 como uma planta que a gente planta, rega e ela continua crescendo. E a partir daquele momento que você recebeu e foi crescendo, e daí você já passa a dar fruto, já vai multiplicando e cada vez mais a seara do Senhor vai crescendo, o rebanho do Senhor vai aumentando, porque nós somos as ovelhas dele. E ele tem um aprisco preparado para todas as ovelhas. E ele tem os cuidados para que nenhuma venha se perder, como está lá em João. Está escrito isso, que nenhuma se perderá. E a partir daquele momento você não se preocupe, porque o Espírito Santo estará com você e nem um fio de cabelo da sua cabeça vai cair, porque você está com a semente plantada ao trono do Todo-Poderoso. Então quero que você anote alguns versículos, depois você vai meditar, para o vídeo não ficar muito longo, muito estendido. Por quê? Eu plantei e Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Uma rica recompensa no céu você terá através da semente. A Escritura fala sobre uma coroa incorruptível e ele será dos que correm incessantemente para o alvo. Para o alvo. Como está, anota aí, 1 Coríntios, no capítulo 9, verso 24 a 27. A rica recompensa, a coroa da vida, será dada pelo Senhor aos que sofreram por sua causa. Tiago, capítulo 1, verso 2. E também Apocalipse, capítulo 2, verso 10. Os irmãos vão anotando aí. Tiago, capítulo 1, verso 2. E Apocalipse 2, verso 10. Uma rica recompensa no céu. A coroa da justiça será daqueles que amam a sua vida, que ama a sua própria vida e a vida conjugada com o Senhor Jesus Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque está escrito em 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 8. A coroa da justiça será daqueles que amam a sua vida. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Uma recompensa no céu. A coroa do reconhecimento será dada a todos os ganhadores de alma, que é aquela semente que você planta. Aquela semente que você planta, os ganhadores de alma. Então, você receberá a coroa da recompensa, será dada a todos os ganhadores de alma. Por que eu estou referindo isso? Porque se você for buscar, anota aí, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 19,
Você encontrará a resposta. E também você pode também ler também Filipenses, capítulo 4, verso 1. Você também vai encontrar a referência sobre os ganhadores de alma e os que plantam a semente. Quinta parte. A coroa da glória do Senhor dará aos pastores fiéis. Por quê? É uma rica recompensa no céu. Uma rica recompensa no céu. A coroa da glória do Senhor será dada aos pastores fiéis. Como está lá em 1 Pedro, no capítulo 5, verso 4. 1 Pedro, capítulo 5, verso 4. Você vai encontrar também esta referência. Mas lembrando que não há diferença entre o pastor e aquela pessoa pelo qual você plantou a semente. A partir daquele momento que você plantou a semente para aquela pessoa, ela é a mesma coisa sobre você. Não há diferença, não há acepção de pessoa. Todos nós somos igual. Agora nós temos que ter cuidado de umas coisas com os pastores infiéis, que é os que mais tem por aí, que só quer tirar proveito de você. Nós só quer tirar proveito de você. Olha, querido, mais de 20 anos que eu venho na palavra do Senhor e não peço riqueza, mas eu peço a Ele que não me falte o pão de cada dia. Eu peço a Ele, não peço riqueza, mas peço a Ele que me dê amizade e conhecimento com todos os nossos irmãos queridos. Eu peço a Ele todos os dias que abençoe os meus irmãos amados, que mesmo que ele esteja à distância, que nós convivemos juntos há muito tempo, mas eu peço a Ele que Ele dê a vitória para ele, segundo o seu trabalho. Nós não devemos pedir nada em troca, porque a palavra de Deus, ela não é vendida. Deus não é dinheiro. Deus não gosta de dinheiro. Sim, mas Ele gosta de você, da sua alma, pelo qual você está sendo instruído por Ele para pregar esta semente. Deus gosta de você para que você possa instruir a sua própria família, que às vezes nem a nossa própria família é a favor de nós. Às vezes, por algum motivo, a nossa própria família passa a ser contra nós, mas nós temos que continuar sempre assim, firme na presença do Senhor, não dar um passo para trás, mas sim continuar sempre com um passo para frente, porque é para frente que se anda, é para frente que a gente olha para o alvo, é para frente que a gente olha para a cruz de Cristo, pelo qual Ele derramou seu sangue por mim e por você, para que hoje nós possamos ter esse direito de ter acesso diretamente com Ele, sem ter nenhum intercessor para que venha interceder por mim. Mas sim, nós temos esse privilégio hoje de interceder diretamente com Ele, falar diretamente com Ele, ter uma intimidade com Ele e assim sucessivamente. Então, seja uma mulher de Deus, seja um homem de Deus, em todos os lugares que você tem que dar o exemplo de uma mulher e de um homem de Deus. Não importa conforme você esteja, o que importa é o coração que você está aberto para o Senhor Jesus Cristo, a sua mente aberta para o Espírito Santo, colocar as palavras na sua boca, assim como o apóstolo Paulo e Apolo, os dois trabalhando juntos, plantando e regando e colhendo fruto. Cada fruto que você colhe é uma festa no céu, que é uma alma que você ganha para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então veja que, como eu me referi aqui, a coroa da glória o Senhor dará aos pastores fiéis. Mas por que tudo isso? Porque se a gente for lá para 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 4, a gente encontra